Alô galera, tudo bem com vocês? Passando para mais uma pequena catequese. Olha, hoje eu vou falar sobre um assunto muito sobre a moral judaica cristã, né? O sacramento do matrimônio e como está acontecendo hoje dentro das famílias, né? Que situação. Satanás ele feriu o núcleo familiar de uma maneira muito grande e as famílias padecem, porque dentro delas já não tem amor entre si, né? Aquilo que Deus colocou, né? O amor pela criação, né? O homem e a mulher que podem gerar filhos e filhos e filhos para Deus, né? A situação está ficando insustentável dentro de muitos casamentos, né? O que a Bíblia fala para os casais? Você fica até o final, compartilha esse vídeo. No final eu vou dar um conselhozinho para você que está casado, para você que está casada aí e que está com o casamento conturbado. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou te dar uma ideia aqui. É um assunto complicado, um assunto marido e mulher já tem aquele ditado, né? Ninguém mete a colher, mas Deus mete com a sua palavra. Deus ensina, Deus doutrina. E a Santa Igreja nos mostra que é um sacramento que santifica o casal e os filhos. O sacramento do matrimônio, né? O próprio Deus toca nos casais. Mas, imaginemos vocês como Deus pensava e pensa para os casais. No Gênesis capítulo 2, versículo 20 ao 24, do 22 ao 24, está narrando assim: da costela que tinha tomado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E já não são mais dois, mas uma só carne, né? Uma só carne. Já no Velho Testamento, nosso Senhor já queria algo desse tipo, né? Porque os casais hoje vivem de uma maneira, de fato, eles pensam na carne, mas somente na carne, nos prazeres. Quando sai um para servir a Deus e quer trazer o outro, acontece grandes problemas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que arrumou o seu companheiro longe de Cristo, longe da igreja, não entende nada da igreja. Quando vem para servir a igreja, que começa a se apaixonar por nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, encontra essa barreira, né? O outro não quer servir, o outro não quer fazer nada, o outro quer viver uma vida carnal, simplesmente carnal. Isso dói. O que fazer, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 6, ele fala assim, do 6 ao 8. Porém, no princípio da criação, Deus fez o homem e mulher, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se ajuntará à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aí repete o mesmo texto Gênesis 2, 24. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. O Senhor grita para que os casais sejam uma só carne que nos filhos, no pensar, no agir, no caminhar. Isso não é fácil, galera. No tempo que nós estamos vivendo, não é fácil. Imaginemos vocês que na carta aos Coríntios, capítulo 7, São Paulo já dá uma narrativa sobre essa questão. Vamos imaginar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, São Paulo falando para aquelas pessoas que querem se casar, no capítulo 7, versículo do 28 ao 29. Imaginemos como está escrito. Vamos colocar do 26. São Paulo traz um conselho para as virgens, né? Matrimônio, para quem quer ver o seu matrimônio, ou as virgens. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente ao homem ficar assim como é. São Paulo quis dizer para a gente ficar como é. Como? Solteiro como ele. Estás casados, não procurais desligar-te. Versículo 27. Não estás casado, não procure mulher. Mas se queres casar-te, não pecais. Assim como a jovem que se casa não peca. Todavia padecerão as tribulações da carne. E eu quisera poupar-vos
A Bíblia Ave Maria fala, e eu quisera poupar-vos. Olha, São Paulo dá uma recomendação, se está só, permaneça só, mas se quer casar, casa. Aos casados não se desliguem, né? Mas ele alerta no final, é bem a gente entender, né? No final, quem casa não peca, casar é um sacramento de Deus, instituído pelo próprio Deus. Desde o livro do Gênesis, Deus queria o casamento para o homem, né? Prestem atenção que São Paulo fala quando ele está dando esses conselhos para que nos livrar das tribulações da carne. Por quê? Porque depois do casamento, minha gente, vem muita coisa. O homem tem que ser cúmplice da sua mulher. Cúmplice em quê? Em cuidar, em acolher, em aconselhar, em ter uma amizade. Não só um amor carnal, mas uma amizade, né? Uma amizade que aproxima, né? Com o vínculo, é claro, da união. Mas muitas vezes estão vivendo um relacionamento frágil, vazio. E essas tribulações da carne são o que? As dificuldades que vão aparecer. Aparece as graças de Deus, que é os filhos. Depois que os filhos começam a crescer, aparecem as dificuldades, que são muitas, com a questão da maturação dos filhos, do cuidado. O filho, quando arruma uma primeira namoradazinha, essas coisas, tudo isso tem que ser administrado pelo pai e pela mãe. Hoje está sendo sobrecarregado somente a mãe. Isso não pode, meus companheiros, irmãos, não pode. Tem que cuidar das nossas mulheres, respeitar elas e cuidar tanto dela, da situação psicológica, como das situações cotidianas de cuidar do filho, da filha. Não pode fazer isso, não. Não deixe sua mulher sofrer sozinha, não. Ou mulher, não deixe seu marido sofrer sozinho, não, nesse cuidado, não. Porque muitos maridos falam, eu já cuido já chego com o sustento, tá bom demais. Não, não tá bom, não. Você tem que fazer ainda mais. Você é a carne da sua mulher, e a sua mulher é sua própria carne, assim fala o Senhor. No capítulo 5 de Efésios, daqui a pouco nós chegamos lá já, o homem não pode ter raiva da sua própria carne, não. Mesmo assim, a mulher. Portanto, a situação para o casamento, ela é muito complicada nos dias de hoje, porque não tem mais isso. Repare que no capítulo 5 de Efésios, versículo 25, fala assim, está narrando assim São Paulo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por elas. E se entregou a si mesmo. Jesus se entregou por ela, é o grande mistério, e São Paulo colocou isso dentro da comunidade de Éfeso, como o homem tem que amar a mulher. Aí deu o exemplo de Cristo e sua igreja. No versículo 31 a 32, ele fala, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Ele repete o título de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Aí conclui no 31, nessa Bíblia, né, da tradução do padre Antônio Figueiredo, né? Tradução do ano 1950. A tradução belíssima que vem do grego. Olha o versículo 32 como está. Este sacramento é grande, mas eu digo em Cristo e na igreja. Portanto, galera, vamos tomar cuidado, nossos casais. Eu sei que tem casais que está à beira do colapso. Tem mulher que vai humilhada por o marido. Tem mulher que não tem mais o que fazer. O que você vai fazer? Você vai simplesmente pedir a este cara ou a essa mulher, meu marido ou minha esposa, ou você se ajeita, ou infelizmente vamos ter que se largar, como se fala. Né? É claro que a pessoa que deixar seu marido numa situação que está insustentável, que esse é o último ponto, ela tem que pensar de viver uma maneira para o Senhor, solteira, para cuidar dos filhos. Não pode mais ela viver, arrumar outro, porque vai estar em fornicação, assim fala o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 19. Prestem atenção, porque São Paulo em Marcos 10:9 fala, portanto, não separa o homem que Deus juntou, né? Mas é claro, a gente sabe que tem situações que é insustentável. O que você vai fazer? Vai falar a verdade, ou tu muda, ou você muda, ou ela ou ele muda, ou não aguento mais. Tem mulher que está vivendo oprimida,
muitas vezes até apanha dos seus maridos. Uma carga muito grande. O que fazer então? A palavra de Deus aconselha, é um sacramento e é um sacramento no Senhor. Não pode separar o homem e o que Deus uniu, mas a mulher também não pode viver oprimida, numa situação de até quase de humilhação. O que é que vai fazer com uma pessoa que não quer ajudar na criação, não quer servir a igreja, não quer ter sacramento, não quer ter nada? É quase um ateu. Felizmente, como fala o Pedro Regis, né? A pessoa é um pé de mandacaru, nem dá sombra, nem encosto. Portanto, tem que deixar para lá. Vá para lá. Infelizmente é assim, né? Agora é claro, quem for casado tem que viver para o Senhor, né? São Paulo, no versículo 32 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, fala: Quiseram-vos livres de toda preocupação, o solteiro cuide das coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Depois desse momento aí que acontecer, se desligar, que são muitos casais se desligando, aí tem que cuidar das coisas do Senhor, tem que cuidar da família, tem que cuidar daquilo que sobrou do sacramento, os filhos, né, sobrou do casamento, os filhos, mas não pode manchar, não pode quebrar, é um sacramento que não tem, é até que a morte o separe, né? Assim está lá no capítulo 39, capítulo 7, versículo 39 da primeira carta aos Coríntios. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer, o marido ela ficará livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Portanto, a separação só vai se for assim. Mas se você já não se sustenta, já não se aguenta mais com essa humilhação, com essa opressão, só é fazer assim: tchau, meu querido, tchau e benção. Ou muda, ou vou ficar cuidando dos meus filhos e das coisas que Deus mais ama, né? Que é a família, e viver uma vida sacramental que muitos querem, mas que infelizmente não estão conseguindo com as pessoas que eles arrumaram. Infelizmente porque arrumaram antes de conhecer Jesus. Aí agora que conheceram Jesus, é uma batalha muito grande. Muitas vão vencer essa batalha e vão converter os seus maridos, mas outras, infelizmente, não vão ter a mesma sorte. E o conselho que eu dou aqui é para servir e cuidar das coisas do Senhor. O que é as coisas do Senhor? É a família, é viver uma vida sacramental, buscar mais o Senhor e rezar por aquela pobre alma que está no caminho da perdição, né? Para que ela se converta. Fiquem todos com Deus, compartilhe esse vídeo e salve a Maria. Que a Virgem Maria nos proteja e proteja todos os casais do nosso Brasil e do mundo inteiro.